Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus agora. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui para te adorar, Pai amado, para dizer o quanto tu és soberano, quanto tu és poderoso, meu Deus, quanto tu és misericordioso, Senhor. O quanto, Senhor, tu nos ama, Pai amado. O quanto a tua bondade, Senhor, é tão grande conosco, Pai amado. Sendo que não merecemos, Pai amado, pois somos pecadores, somos falhos, Senhor. Muitas vezes, Senhor, somos infiéis a Ti, mas o Senhor se mantém fiel a nós, Pai. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Pai amado, que é um amor infinito, Senhor. Tuas misericórdias também são infinitas, Pai amado. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos trazer para o teu lado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que são alimento para nossas almas, são aprendizados, Senhor, são palavras de vida, meu Deus. E que o Senhor possa, Pai amado, abrir nossos ouvidos e o nosso entendimento também, Senhor, para deixar a tua palavra entrar e fazer morada em nós, Pai amado. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu trouxe aqui mais um texto, mais uma passagem daquilo que a gente estava falando ontem, sobre a salvação. O que garante a salvação? E a passagem é em Efésios, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: a salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Vou ler de novo. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. É isso. Amém. Vamos para a nossa mensagem de hoje. Um devocional. Que hoje é dia 6 de janeiro. E a mensagem está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É um jeito alegre de acalmar a tristeza quando sinto que ele cuida de mim. Cristão, não desonre a religião mantendo uma testa franzida de preocupação. Venha, entregue seu fardo ao Senhor. Você está cambaleando com um peso que seu pai não sentiria. O que lhe parece um fardo pesado será para ele apenas um pouco de pó na balança. Nada é tão doce quanto descansar nas mãos de Deus e saber apenas a sua vontade. Ó filho do sofrimento, seja paciente. Deus não lhe negou a sua providência. Ele que alimenta os pardais, também lhe dará o que você precisa. Não se entregue ao desespero. Tenha esperança, espere sempre. Levante os braços da fé contra o mar de problemas, e sua postura deve pôr fim à angústia. Existe aquele que cuida de você. Seus olhos estão fixos em você.
Seu coração bate piedosamente pelo seu infortúnio e sua mão onipotente trará a ajuda de que você precisa. As nuvens mais sombrias devem se dissipar em chuvas de misericórdia. A tristeza mais profunda dará lugar à manhã. Ele, se você fizer parte de sua família, irá fechar as feridas e curar seu coração partido. Não duvide de sua graça por causa da sua tribulação, mas acredite que Ele o ama tanto nas temporadas de problemas como nas horas de alegria. Que vida serena e tranquila você levará se deixar a provisão nas mãos do Deus da providência. Com um pouco de azeite na botija e um punhado de farinha na panela, Elias sobreviveu à fome, e você fará o mesmo. Se Deus tem cuidado de você, por que precisa se preocupar também? É capaz de confiar a Ele sua alma, mas não seu corpo? O Senhor nunca se recusou a aliviar o seu fardo. Ele nunca desabou com o seu peso. Então venha, alma, não fique inquieta e deixe todas as suas preocupações nas mãos do Deus da graça. Amém. Que mensagem maravilhosa. Devemos descansar em Deus sempre. Vamos para o nosso texto, que está em 1 Reis. Se eu não me engano, é capítulo 7. É isso mesmo, capítulo 7. O Palácio de Salomão. Salomão também construiu o seu palácio e teve 13 anos para terminá-lo. O salão da floresta do Líbano media 44 metros de comprimento por 22 de largura, por 13,5 de altura. Ele tinha 3 fileiras de coluna de cedro, havendo 15 colunas em cada fileira, com vigas de cedro que se apoiavam nelas. O teto era de cedro, estendendo-se até as despensas que eram apoiadas pelas colunas. Nas paredes de cada lado havia 3 fileiras de janelas. Todas as portas e todas as janelas eram quadradas, e as 3 fileiras de janelas de cada parede ficavam exatamente em frente às fileiras de janelas da parede do outro lado. O salão das colunas media 22 metros de comprimento por 13,5 de largura. Ele tinha um pórtico que era coberto e sustentado por colunas. A sala do trono, também chamada de Salão do Julgamento, onde Salomão julgava as questões, era forrada de cedro desde o chão até as vigas. Em outro pátio, atrás da sala do trono,
ficava a casa onde Salomão morava. A construção era do mesmo estilo das outras. Salomão também fez uma casa do mesmo tipo para sua esposa, a filha do rei do Egito. Todas essas construções e também o grande pátio foram feitos de pedras escolhidas desde os alicerces até a beira do telhado. As pedras foram preparadas na pedreira e cortadas sob medida, sendo os lados de dentro e de fora cortados com serras. Os alicerces foram feitos com pedras grandes preparadas na pedreira. Algumas tinham 3,5 metros de comprimento e outras 4,5 metros de comprimento. Por cima delas foram colocadas pedras caras, cortadas sob medida e vigas de cedro. O pátio do palácio, o pátio interno do templo e a sala de entrada do templo tinham paredes feitas com uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedra cortadas. A tarefa de Hurã. O rei Salomão mandou buscar um homem chamado Hurã, um artífice que morava na cidade de Tiro e que era especialista em trabalhos de bronze. O seu pai, que já havia morrido, era de Tiro e também havia sido artífice especializado em bronze. A sua mãe era da tribo de Naphtali. Hurã era um artífice inteligente e capaz. Ele aceitou o convite de Salomão e se encarregou de todo o trabalho em bronze. As 2 colunas de bronze. Hurã fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros de altura e 1,70 m de diâmetro, e as colocou na entrada do templo. Ele fez também 2 remates de coluna, cada um com 2,20 metros de altura, para serem colocados no alto das colunas. O alto de cada coluna era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas e 2 carreiras de romães feitas de bronze. Os remates das colunas tinham formato de lírios, mediam 1,80 m de altura e foram colocados numa parte redonda que ficava por cima do desenho de correntes. Em cada remate de coluna havia 200 romãs de bronze, colocadas em 2 carreiras. Hurã colocou essas 2 colunas de bronze na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim, e a que ficava no lado norte se chamava Boaz. Os remates das colunas em forma de lírios feitos de bronze estavam no alto das colunas. E assim foi terminado o trabalho das colunas. O tanque de bronze.
Urã fez um tanque redondo de bronze, com 2,20 metros de profundidade, 4,40 metros de diâmetro e 13,20 metros de circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque havia 2 carreiras de cabeças de bronze que haviam sido fundidas todas em uma só peça, junto com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze que olhavam para fora. 3 olhavam para o norte, 3 olhavam para o oeste, 3 olhavam para o sul e 3 olhavam para o leste. A grossura das paredes do tanque era de 4 dedos. A sua borda era como a borda de um corpo, curvando-se para fora, como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 40 mil litros. As correntes de bronze. Urã fez também 10 carretas de bronze. Cada uma media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,30 m de altura. Elas foram feitas de painéis quadrados, que eram montados em molduras. Nesses painéis havia figuras de leões, touros e querubins. E nas molduras acima e abaixo dos leões e dos touros havia desenhos de espirais em relevo. Cada carreta tinha 4 rodas de bronze, com eixo de bronze. Nos 4 cantos havia apoios de bronze para uma bacia. Os apoios eram enfeitados com figuras de espirais em relevo. No alto havia uma guarnição redonda para a bacia. Essa guarnição passava 45 centímetros para cima do alto da carreta e 18 centímetros para baixo, para dentro dela. Ao redor dela havia entalhes. As rodas tinham 67 centímetros de altura. Elas ficavam debaixo dos painéis e os eixos eram feitos em uma só peça com as carretas. As rodas eram como as rodas de uma carruagem e os seus eixos, bordas, raios e os seus cubos eram todos de bronze. Havia 4 apoios nos cantos, debaixo de cada carreta, os quais formavam uma só peça com a carreta. Havia uma braçadeira de 22 centímetros ao redor do alto de cada carreta. Os seus apoios e os painéis formavam uma só peça com a carreta. Os apoios e os painéis eram enfeitadas com figuras de querubins, leões e palmeiras, que cobriam todo o espaço que havia.
e ao redor dessa figura havia desenhos em espiral. Foi assim então que as carretas foram feitas. Todas elas eram iguais, tendo o mesmo tamanho e formato. Hurã fez também 10 bacias de bronze, uma para cada carreta. Cada bacia tinha 1,80 m de diâmetro e a sua capacidade era de mais ou menos 830 litros. Ele colocou 5 carretas no lado sul do templo e as outras 5 no lado norte. O tanque ele colocou no canto sudeste. Lista resumida dos objetos do templo. Hurã fez também caldeirões, pás e bacias, e assim terminou todo o trabalho encomendado pelo rei Salomão para o templo do Senhor. Esta é a lista do que ele fez: 2 colunas, 2 remates em forma de taças que ficavam em cima das colunas, desenhos de correntes entrelaçadas de cada remate, 400 romãs de bronze em 2 carreiras de 100 ao redor do desenho de cada remate, 10 carretas, 10 bacias, um tanque, 12 touros que sustentavam o tanque, caldeirões, pás e bacias. Todos os objetos destinados ao templo que Hurã fez para o rei Salomão eram de bronze polido. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição entre Sucote e Sartã, no vale do rio Jordão. Salomão não mandou pesar esses objetos de bronze, porque eram muitos, e por isso o seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro: o altar, a mesa para os pães oferecidos a Deus, os castiçais que ficavam em frente ao lugar santíssimo, 5 do lado sul e 5 no lado norte, as flores, as lamparinas e as tenazes, as taças, as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as bacias, os pratos para o incenso e os braseiros, as dobradiças para as portas do lugar santíssimo e para as portas do templo que davam para fora. Todos esses objetos foram feitos de ouro. Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, colocou à sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, o seu pai, havia separado para o Senhor Deus, isto é, a prata, o ouro e outros objetos. É isso, gente. Capítulo 7 de 1 Reis. Que Deus os abençoe.